Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de redação com a turma do quarto ano. Nessa aula, nós faremos uma breve revisão dos conteúdos que foram ministrados agora no início da nossa segunda etapa. O gênero carta, carta pessoal e carta aberta. Vamos começar com a definição do gênero carta, né? Bom, a carta, gente, é um manuscrito, certo? Que é um impresso, na verdade, né? Manuscrito escrito à mão, que é destinado a estabelecer uma comunicação. Essa comunicação pode ser entre pessoas, pode ser entre uma pessoa e uma instituição, entre organizações. Existem três tipos de carta, como se nós agrupássemos em três grandes grupos. O primeiro grupo são as correspondências oficiais ou públicas, que são documentos utilizados em instituições públicas. No segundo grupo, nós temos as correspondências comerciais ou empresariais, que são aquelas que vão veicular no ambiente profissional e vão estabelecer uma comunicação entre diferentes profissionais. E por último, nós temos as correspondências pessoais, que são aquelas em que nós iremos nos comunicarmos com pessoas que são mais próximas a nós. Dentro desses três grandes grupos, nós temos os tipos de carta. Então, nós temos a carta pessoal, a carta de reclamação, a carta argumentativa. Lembrando que a carta de reclamação, ela vai estar meio que ligada à carta argumentativa, porque ela também vai trazer alguns argumentos. Temos a carta aberta e a carta do leitor. Então, vamos começar falando um pouco sobre a carta pessoal. Definição. O que é uma carta pessoal? Bom, a carta pessoal ela é um tipo de texto que ela vai ser utilizada entre pessoas que têm assim, uma certa aproximação. Então, ela é utilizada entre pessoas próximas. O intuito dessa carta, geralmente, é compartilhar alguma coisa com alguém que mora distante. Quais são os objetivos de uma carta pessoal? Bom, primeiramente, você pode estar fazendo um convite, você pode estar agradecendo alguma coisa, pode também trocar notícias, contar algo para alguém, não é? Pode também estar relatando, contando um passeio, uma data comemorativa, um aniversário e outras coisas. Características da carta pessoal. Primeiramente, presença de destinatário e remetente. Isso aqui é uma característica presente em todas as cartas. É obrigatório ter destinatário e remetente para que seja uma carta. Ela vai usar uma linguagem informal, ou seja, como você vai estar conversando com uma pessoa mais próxima, você acaba utilizando um pouco mais da sua informalidade. Mas lembrando, quando for uma redação escolar, uma carta da escola, vocês têm que utilizar, tá bom? Não esqueçam, linguagem formal. Por quê? Porque nós iremos analisar a escrita de vocês. Então, por isso, nada de estar utilizando linguagem informal, porque vai ter gírias, marcas de oralidade. Então, não é possível que vocês coloquem esse tipo de linguagem dentro de uma redação escolar. O texto é geralmente breve, ou seja, não é um texto longo, você vai ser mais específico, mais direto, então é um texto breve. Pode ser escrito em primeira pessoa, tá? Do singular, ele é escrito em primeira pessoa. Por que ele vai ser escrito em primeira pessoa? Você vai estar escrevendo, então você vai utilizar muito esse eu, esse nós, né? Então, primeira pessoa, geralmente do singular, que é o eu. O tema é um tema livre, né? Você pode aparecer fatos cotidianos, acontecimentos. Então, ele é uma temática livre, vai depender do autor, ele que escolhe o que ele quer escrever. E o texto vai refletir as intenções do remetente, ou seja, como assim as intenções? Ele quer comunicar alguma coisa, ele quer contar algo, ele quer fazer um convite. Nesse texto vai estar bem explícito as intenções do remetente, ou seja, da pessoa que está escrevendo o texto. Elementos presentes em uma carta pessoal, primeiramente nós temos o local e a data, também obrigatórios, tá bom? Tem que ter o local e tem que ter a data, dia, mês e ano. Fortaleza, 2 de abril de 2021, dia, mês e ano. Tem que ter o vocativo, que é aquela saudação, com o nome do, no caso, traz também o nome do destinatário, que é para quem você vai estar escrevendo. Exemplo, querido colega, caro amigo. Então, esse caro amigo é o vocativo, que é a expressão que você está chamando aquela pessoa, né? E você coloca o nome da pessoa. Você pode colocar amigo, colega, colocar propriamente o nome da pessoa. O corpo do texto, que é o texto em si, né? Que é as intenções do remetente.
A despedida, até logo, até mais, até breve, um abraço, um beijo. E a assinatura, né, que é o seu nome, que é o nome do remetente. Ou seja, tem que ter o destinatário lá no vocativo e logo abaixo, por último, a assinatura, que é o nome da pessoa que está escrevendo a carta. E o PS, se for necessário, que é o postscriptum, né? Ou seja, se você esqueceu de colocar alguma coisa na sua carta, você coloca lá, PS, é como se fosse uma observação. E o nome é postscriptum porque é após você ter escrito tudo. Por isso ele vai aparecer por último. Estrutura. Como que eu vou estruturar os meus elementos dentro dessa carta pessoal? Primeiramente, eu tenho o local e a data logo acima de qualquer informação, na primeira linha, na linha 1. O vocativo vai aparecer logo abaixo, tá bom? E pode vir com essas expressões de saudação, caro amigo, tia querida, caro colega, querido amigo. E você também pode estar colocando o nome mesmo do destinatário, tá? O corpo do texto, que é o texto, que esse texto vai estar dividido em 3 parágrafos, pelo menos, né? Que é a introdução do que você pretende falar, o desenvolvimento, desenrolar de tudo, e por último a conclusão, que é o finalzinho da sua história. Despedida, que é quando você vai se despedir da pessoa, aí você pode utilizar uma maneira mais carinhosa, né? Dependendo, que a carta já é pessoal, tem uma certa proximidade. Você pode colocar atenciosamente, beijos carinhosos, um forte abraço, até logo, um beijo. A assinatura, que é o nome, né, do remetente, que vem logo abaixo da saudação de despedida. E por último, o postscriptum, se for necessário, né? E você já tiver finalizado a carta, quer escrever alguma coisa que você julgue importante, coloca no postscriptum. E aqui nós temos um modelinho da nossa carta pessoal, né? Na linha 1, o local e a data. Na linha 2, vocativo. Você pode perceber que após o vocativo você tem uma vírgula, tá bom, gente? Muita atenção. Na linha 3, você começa o seu texto. Quando terminar de escrever todo o seu texto, logo abaixo, na linha 4, você coloca a despedida. Não adianta vocês pularem. Sheila, eu terminei meu texto na linha 15. Vou colocar a despedida lá na linha 20. Não, terminou na 15 o seu texto? 16, a despedida. E na 17, a sua assinatura. Então, um abaixo do outro. Nada de colocar lá no último, na última linha, na penúltima linha. E sempre alinhados em parágrafos, tá bom, gente? Tem gente que tem a mania de colocar a assinatura lá no finalzinho aqui da folha, do outro lado, no meio, centraliza. Não. Tudo alinhado com os seus parágrafos, do jeitinho que tá aqui o nosso modelo de carta. Agora vamos falar um pouquinho sobre a carta aberta, né? A carta aberta, ela também é uma carta, um tipo de carta, mas diferente da carta pessoal, ela tem como principal característica informar alguma coisa, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre um determinado assunto. Ela pode ser usada também, gente, para externar um problema. O que é externar um problema? Falar, colocar esse problema, expor esse problema para a sociedade, né? E assim também ela pode alertar essa sociedade sobre esse problema e conscientizar também. O adjetivo aberto, ela serve para marcar o quê? O caráter público dessa carta. Como assim, um caráter público? Olha só, gente, quando a gente fala em aberto, eu não estou escrevendo para uma pessoa específica, mas eu estou utilizando uma sociedade, uma comunidade, por isso que eu chamo de aberta, tá bom? E nesse ponto ela vai ser utilizada para se posicionar, para questionar, para solicitar algo, ou a uma pessoa ou a uma instituição que possa, né, resolver esse problema. E essa instituição, geralmente, ela vai ter uma visibilidade maior, ou seja, ela é conhecida, ela é reconhecida socialmente. Representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos. Por quê? Primeiramente, quando a gente vai exercer a nossa cidadania, nós temos os nossos direitos e temos os nossos deveres como cidadão. Para exercer essa cidadania, exigimos os nossos direitos, não é isso? Mas muitas vezes esquecemos de cobrar, né? Algo que é nosso dever é cobrar as instituições sobre certas situações. Por exemplo, se você passa numa rua, num bairro, um certo bairro, você percebe que aquele bairro, as luzes dos postes são queimadas e aí está acontecendo muito assalto. Você tem o dever
Você tem o direito a ter essa segurança e o dever de cobrar, tá? Dos órgãos que são responsáveis por essa manutenção. Você tem o dever também de cobrar. Isso também é cidadania, tá? Não é só exigir os direitos, é cobrar. Então, por isso que ela representa uma ferramenta de participação política do cidadão, porque você tem o direito ali de estar cobrando, de estar reivindicando alguma coisa. Características. Primeiramente, ela vai participar discursivamente de questões sociais, ou seja, ela vai discursivamente, ou seja, vai ter um certo debate, você vai falar sobre aquele assunto. O caráter dela é argumentativo. Por quê? Porque ela vai falar de um problema. Ela vai pedir alguma coisa e para isso ela tem que argumentar e depois trazer sugestões baseadas nesses argumentos. Então, por isso ela tem caráter argumentativo. Ela pode ser descritiva e argumentativa ao mesmo tempo. Por que descritiva? Porque ela pode estar descrevendo um certo problema, né? Ou descrevendo as características de um certo local. A linguagem ela é clara e formal. Então, assim, clara por quê? Porque como ela é uma coisa aberta, né? Qualquer pessoa que leia tem que entender o que está escrito. Então, nada melhor do que utilizar uma linguagem que todo mundo que lê vai conseguir entender. O texto ele não é muito extenso, ele é um texto razoável, não é curto como um bilhete, também não é enorme, não é? Ele é um texto de tamanho médio, digamos assim, para não se tornar algo cansativo. É persuasivo porque ele tem esse poder de tentar convencer as pessoas sobre algo, né? E os assuntos mais abordados são problemas ou demandas de uma comunidade ou apoio a uma causa. Então, geralmente, essa carta aberta, ela vai falar sobre algum problema, uma demanda, ou seja, uma necessidade de uma comunidade, ou então ela vai estar apoiando alguma causa. A estrutura da carta aberta é uma estrutura diferente das outras cartas, e por isso ela derruba tanta gente quando vai fazer esse tipo de texto, né? Principalmente agora na UES, muita gente errou, sabiam fazer o texto direitinho, mas erraram a estrutura porque era uma carta aberta. Então, diferente das outras, ela tem título, coisa que não acontece nas outras cartas, né? As outras cartas, elas não vão ter título, elas vão ter local, data, ela não, ela tem título, ela começa com título. E esse título, ele vai ser um título bem direto, que vai indicar a instituição que vai estar recebendo, ou seja, ela vai indicar o destino dessa carta. Exemplo, carta aberta à Prefeitura de Fortaleza. Você percebe que ela já está com o nome do destinatário ali no título. E esse título ele vai vir bem centralizado no topo do texto, né, com as letras bem chamativas. Depois do título, nós temos a introdução. Nós temos um texto, né? Nesse texto, nós temos a introdução. Na introdução, é o primeiro parágrafo, o início da carta. Esse início da carta, ele vai situar o leitor sobre o que vai ser abordado naquela carta. Então, ele vai trazer as primeiras informações, as principais ideias, tudo isso referente ao assunto que será retratado na carta. Depois, nós temos os próximos parágrafos, que são desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, você vai o quê? Aprofundar tudo que foi citado na introdução. E aí você vai vir com os seus argumentos, o ponto de vista de quem está escrevendo a carta, que no caso é o emissor ou o remetente. E no nosso último parágrafo, nós temos a conclusão, que vai encerrar todo o discurso e geralmente vai trazer uma sugestão para o problema que foi retratado e identificado naquela carta. E ela vai sugerir também ao destinatário e a todos os leitores uma reflexão a respeito do assunto. Bom, depois disso, né, do nosso texto, nós temos a despedida. Na despedida é parecida com a despedida da carta pessoal, só que nesse caso você vai se despedir de uma maneira mais formal, nada de um abraço, um beijo, atenciosamente, né? É uma coisa mais formal. E por último nós temos a assinatura, que é a identificação, é o nome do remetente, ou seja, da pessoa que escreveu a carta, que pode ser uma pessoa, ou pode ser uma associação, pode ser uma instituição ou um grupo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, gostado da nossa revisão. Estudem bastante, se dediquem e eu espero que vocês tenham
façam uma boa prova, né? Tirem notas excelentes. Continuem estudando e se dedicando, hein? E acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!